Fala aí pessoal, eu sou o Davi Pereira Freire. Eu estou começando um novo canal aqui no YouTube e vai ser muito importante para você. E gostaria já, de antemão, pedir para você, se inscrever. Se você quer aprender um pouco mais sobre empreendedorismo e também uma nova profissão, esta é a sua oportunidade. Se inscreva e eu vou contar aí com provas, com testemunhas, a minha experiência de vida através do podcast que você vai ver agora. Então, vamos lá, clica aí e bora juntos. Ok? Pode. É isso aí, galera. Ouvintes aí também, espectadores. Hoje a gente está aqui, na casa do pastor Davi, para falar de coisa boa, Falar de trabalho, pessoal? Com certeza. Isso aí. E para começar aqui, tô com, logicamente, o pastor Davi, nosso anfitrião, e também com o nosso convidado, o pastor José Orlando da Costa, grande amigo de velha data aí, Com certeza. Para começar aqui, os dois começaram com... O José Orlando começou como tapeceiro, lá na empresa Famobel. Famobel. A Famobel, da empresa de perdões, não é isso? Perdões. É isso aí. Veio aqui... Mais uma, peraí. Veio aqui para conceder essa entrevista pra gente. E são 30 anos, pessoal. 30 anos. 30 anos de profissão. E correria... Essa área de estofador aí. Tá, O que representa, vou começar com o Davi, o que representa essa profissão na sua vida? Para mim representa muita coisa, Posso falar aqui a respeito de família, de fé. Na verdade é uma paixão, Essa área minha realmente é uma paixão. E foi o pastor José Orlando que me apresentou a profissão. Vou falar aqui um pouco, sobre o começo, A fé foi através, porque como ele é pastor, na época eu não era pastor não, Era presidente de jovem, em 92. Líder de jovens. Líder de jovem na igreja, e ele trabalhou muita fé também na minha vida, e isso foi muito importante, E depois fui aprendendo a profissão, e consequentemente a família, que hoje tem o nome da minha empresa, relacionada à família HDM+, por exemplo, depois eu vou falar um pouco sobre isso aí, mas tem muita representatividade, essa questão da minha profissão. Teve essa coincidência, tanto da fé, da religião, dos dois ser as mesmas, e também... Eu sempre falo que eu sou discípulo dele na fé e na profissão, e é verdade, eu sou filho na fé e também na profissão. Isso para mim, por isso que eu estou falando que a minha profissão em si, ela tem muita representação, e por isso estou fazendo esses 30 anos e deixar registrado, que é muito importante para mim. Certo. Vou perguntar agora ao pastor José Orlando, como foi o começo da profissão? Onde você aprendeu? Como chamava a empresa? Como começou? Sobre as dificuldades, se teve, se não teve? Na década de 80, eu juntamente com um saudoso amigo que já partiu, Zé Walter Ferreira, nós começamos numa pequena garagem, reformar alguns estofados. Depois, logo a seguir, nós fomos para São Bernardo do Campo, ali ficamos praticamente um ano. Depois retornamos e na rua Padre Bernardo Ruta, em Perdões, nós começamos uma pequena empresa denominada de Famobel, que significa Fábrica de Móveis Betel Limitada. E ali nós alcançamos grande êxito, crescimento. Isso foi na década de 80, E em 1992 chega ali um jovem trabalhador, por nome Davi Pereira Freire, que é esse anfitrião de hoje, pedindo uma oportunidade de trabalho. E ali nós pudemos abrir essa oportunidade para ele, e ele começou a trabalhar com a gente em 1992. 92, hein? Que agora está completando 30 anos. Por sinal, foi um colaborador muito exemplar, que desempenhou a sua função com galhardia e pôde
trazer muita produtividade para a empresa, e somente nós temos que falar que era um jovem muito esforçado, tanto é que ele pôde alcançar esse crescimento, né? Tanto na sua vida profissional, também relacionado com a sua vida espiritual, porque eu já servia ao Senhor naquela época como líder de jovens. Um ano depois, pela infinita graça, eu fui galgado ao ministério pastoral, e ali continuamos trabalhando junto, falando também acerca do Evangelho para ele, e ele pôde se converter, né? E posso destacar que foi, com certeza, o melhor funcionário que passou ali pela Famobel. Isso até 96. Depois de 96, nós tivemos uma separação da empresa, eu com o José Walter, e ali nasceu a Renascer, que é a fábrica de estofados Renascer. Num ato de renascimento mesmo. Num ato de renascimento de verdade. E nós continuamos na produção de estofados, e no ano de 98, ali eu já pude passar para o ramo também de móveis. Continuei mais de 16 anos trabalhando com loja de móveis. E nessas alturas do campeonato, o pastor Davi, né, já como jovem promissor, começou também a já efetuar os seus trabalhos próprios e conseguiu muito êxito. E hoje tem uma empresa consolidada, que é a HDM, graças ao seu trabalho, ao seu esforço. Então eu tenho que salientar isso, que ele é um jovem que mereceu essa conquista, essa vitória, né? E hoje tem uma família linda, abençoada, e conseguiu muito êxito e ainda vai conseguir. Porque são 30 anos de história, e se Deus permitir, nós ainda teremos outros 30 ou mais. Amém. Com a graça de Deus. Lá no caso, ele trabalhava na empresa e fazia também serviços próprios para ele. Ele conciliava isso. Era isso, pastor? Não, na verdade ele começou lá como auxiliar de estofados. Entendi. Né? Mas como ele tinha muita disponibilidade para o trabalho, logo ele começou a já ser um profissional na área de tapeçaria, um montador de estofados, né? E conseguiu bater o recorde ali na empresa de montar 20 jogos de estofados num dia. Essa era uma pergunta que tinha aí, que dizem que é uma lenda aí, diz que ninguém acredita, hein? É verdade, que o testemunho tá aqui, pessoal. Pastor Davi, olha só, olha o físico do cara. Fazia 20, não é 20 sofás não. São 20 jogos de sofás. Dá mais ou menos quantas peças? Bom, 40 peças. Juntando assento, encosto e braço. Tinha um modelo que era o Monza, né? O Monza dava 80 peças, mas no caso o Monza só fazia 10. O Verona, o Monza, tinha diferença, tinha um que é maior do que o outro. Isso, o Monza era o maior. Tinha o braço separado, o outro era o braço agregado, né? O Verona, não é o carro não, viu gente? Nem o carro, nem o Monza, nem o Verona não. É o sofá. É porque colocava o nome do sofá de carro na empresa. E uma coisa também o senhor começou a falar aí sobre como começou, como eu cheguei na empresa, né? Foi em 1992, eu me lembro, tá fazendo agora nesse mês de maio de 2022, os 30 anos, né, dia 19 de maio. Eu me lembro até do primeiro dia que eu cheguei, lá ali eu encontrei o pastor José Orlando, né, que na época ele estava ali, o sócio dele não estava no dia, e pedindo a oportunidade de emprego. Aí ele disse que para mim voltar outro dia, né, para a gente conversar e tal, porque o sócio não estava lá, que era o Zé Walter, saudoso Zé Walter. Ele marcou uma outra segunda-feira, foi numa segunda, só que eu voltei na terça, eu não esperei chegar o dia, né? Eu já voltei na terça e cheguei na empresa, comecei a movimentar, trabalhando lá. Você teve atitude? Eu tive essa atitude de chegar e começar movimentando, eu não esperei a outra segunda-feira, eu já aproveitei a oportunidade de falar para me voltar, né? Já me mostrei, né, bastante disposto a trabalhar naquela empresa. Em 92. Realmente essa disposição dele impressionou a gente, né? Que foi que ele se qualificou e foi rapidamente desenvolvendo o seu trabalho ali na empresa, a ponto de se tornar um melhor funcionário da empresa, né?
tínhamos uma produção bem ampla, cerca de 350 jogos estofados por mês, nós produzimos naquela ocasião, 700 peças por mês, que eram 3 trucados por semana, 12 caminhões de estofado por mês. Era muita coisa, né? E a produção, uma grande parte era do nosso amigo aqui, Davi Pereira Freire, né? Que era responsável por essa produção. O homem era bruto mesmo. O homem era bruto. Teve uma dificuldade, né? Teve uma dificuldade no começo, assim, quando comecei lá. Eu me lembro a primeira vez que o pastor Gelano passou o serviço, desse sofá que cheguei a produzir 20 jogos de sofá por dia. 20 jogos que a gente fala, o esqueleto pronto, né? Eu fazia toda a montagem dele, colocava espuma, preparava e deixava ele prontinho para carga, né? Sem ajudante, né, pastor? Sem ajudante. Sem nenhum ajudante. E aí o que eu estava falando a respeito, me fugiu aqui agora, peraí, deixa eu cair a ficha. Você falou sobre que você ia foi um dia, não foi combinado. Ah, sim, não foi, foi um pouco difícil, porque o primeiro jogo sofá, eu lembro que eu demorei muito tempo a fazer ele, foi 4 dias que eu demorei para fazer esse jogo, né? Um jogo que futuramente eu ia fazer 20 por dia. Você fez ali com começar pegar ali, experiência. Eu tive a dificuldade tal, para pegar a experiência. E fui me encaixando até resolver. Como toda empresa, a gente fala de todo mundo tem dificuldade, né, gente? Tem. Não é fácil no começo, né, pastor? Sim. Todo mundo tem dificuldade, mas a perseverança ela é muito importante na vida da gente. Por exemplo, perseverante. Sobre esses 20 que você fez no dia, você desenvolveu uma técnica própria sua ou você foi do jeito convencional de fazer sofá? Com o dia a dia eu fui desenvolvendo umas técnicas, algumas mudanças que eu podia fazer na montagem do sofá e fazendo que não tirava a qualidade dele, que às vezes até melhorava a qualidade dele, mas que podia ser mais produtivo. Então, eu me lembro que eu fazia 40 minutos, eu gastava 40 minutos fazendo um jogo de sofá. Cada jogo de sofá era 40 minutos para deixar prontinho, pegar na armação, montar ele e deixar ele prontinho ali. Só que aí o tempo era bem... Assim, se eu gastasse 42 minutos em um, no outro tinha que gastar 38 minutos. Eu trabalhava cronometrado nessa produção, né? De 20 jogos. De 20 jogos. Havia outros ali que tentavam fazer, mas não tinha essa mesma convicção nessa direção, esse foco que eu tinha nesses detalhezinhos que são importantes. Só para vocês terem uma ideia, um funcionário normal, ele produzia 4 jogos no dia. 4 jogos, era a tarefa do dia. Né? Ele produzia 20, então que seria 500% a mais, né? 5 vezes mais. 5 vezes mais, né? Quer dizer, ele também começava a trabalhar por volta de 5 da manhã, parava meia-noite, né? Dormia só uns minutos. Você falou, eu lembrei do caminhão de madeira. O pastor Zé Orlando me confidenciou aqui no making off ali, diz que o cabelo do pastor Davi era diferenciado. Como é que é, Zé Orlando? É o primeiro dia que eu cheguei na empresa. Sim, ele tinha uma aparência do cantor Roberto Carlos. Como eu trabalhava na oficina, o cabelo estava meio cheio de graxa. Mas é porque não dava tempo de fazer 20 sofá por dia, não dava tempo de cortar cabelo. Tá explicado. Pois eu acho que a força dele estava no cabelo. Uma sanção, né? Que é impressionante. Meu Deus. Mas isso aí é tempo bom, né? Que passa, né, pessoal? E a gente vai... Vários amigos, várias referências, várias pessoas, experiências boas que o tempo vai dando, né? Aproveitando o ensejo, né? Você está completando 30, eu estou beirando 40, né? Então precisa fazer um vídeo também, né? Pendurando a chuteira. 40 anos de empresa. 39 anos. 39 anos, né? É uma caminhada, é uma vida, né? É uma vida. É uma vida. Então, eu queria agora perguntar para o pastor Davi como foi o primeiro dia de empresa dele, já enraizado aqui em Santo Antônio do Amparo, né? Eu comecei, na verdade, um pouco paralelo. Eu trabalhava, teve um tempo que eu estava trabalhando com um pastor aqui, fazendo serviço para ele e começando aos poucos para mim, em paralelo. Né? Não foi de uma vez, eu deixei, eu comecei paralelo, se eu lembro disso. Prestava serviço para terceiros.
Aí foi por aí que eu fui me engajando nessa área do empreendedorismo. Né? Nos finais de semana, assim, no tempo vago, você fazia o serviço. E... Aí você ia até a casa da pessoa então, porque você não tinha empresa, então você ia até a casa da pessoa. Eu comecei sem empresa, eu tinha oficina móvel, né? Dizia assim, comprei uma moto e trabalhava aí na casa das pessoas, usava uma garagem ali. E era uma forma muito boa ali, porque eu pegava como uma tarefa aquele serviço que tinha que terminar naquele dia. Né? Rentável, né? Rentável, eu conseguia ali sobressair diante da concorrência, né? Em questão até de produtividade do tempo, que eu ganhava dinheiro mais rápido do que os demais por essa questão. Eu ia até a casa do cliente, não tinha ali a logística de ter que buscar o sofá, levar, eu já ia direto, eu comprei uma moto da época e com essa moto eu fazia assim, colocava uma caixa na garupa e eu atravessava até os rios, as roças, lugares que era mais difícil de outros chegarem, eu ia até lá. Levava os materiais. Tinha um lugar ali, próximo à Cana Verde, né? No Porto, próximo ao Cerradinho ali no Porto, né? Porto Faria? Porto Faria. Aí eu colocava a moto dentro da balsa, ou dentro do barco, que é o atravessava o rio, com as ferramentas e ia do outro lado lá trabalhar, fazer o serviço para essas pessoas. Eu ia onde precisava. Uma espécie de um povoado lá? Isso, eu não tinha assim, essa dificuldade de ir até esses lugares, não. Eu chegava. Tinha disposição, né? Essa disposição. E com isso eu fui construindo até formar HDM, né? HDM, que eu registrei esse nome, no começo era esse nome H, né, simbolizava a minha família. Eu falo que tem muita importância essa profissão, tem muita paixão na minha vida por causa disso, por causa da fé. Eu conheci de mais perto Deus na minha vida, né? Eu agreguei Deus na minha vida com Cristo, né? Andando mais junto, com intimidade com Deus, através da profissão, porque o pastor me apresentou isso também, né? Me fortaleci muito mais nessa área. E também a família, que eu conheci a minha esposa, foi através de umas andanças dessa, de profissão, né? Aí, ó. Foi através das andanças. Foi visitar a casa dela, fazer um sofá e jogou um charme nela, né? Então, não exatamente. Eu sempre fui muito profissional, né, nessa questão aí. Eu vou até contar a história rápida aqui. Peraí, só um Não precisa ser rápida, não. Peraí só um pouquinho, deixa eu ver aqui, porque parece que parou de filmar. Fazer café com churrasco comigo. E eu quero inclusive contar essa história aí, né? Tá aqui a Helena nos bastidores aqui, e como nasceu o nome da nossa empresa hoje, que é HDM, né? H de Helena, né? O H de Helena, D de Davi, M de Mateus. E posteriormente veio o mais, HDM mais, né? Que é o Miqueias, que nasceu 8 anos depois, aí veio o Miqueias. Como eu 7 anos, né? E como que eu conheci a minha esposa foi através do estofado, né? Através da minha profissão. Hoje louvo a Deus pela vida dela. Amém. E ela estava na casa do irmão dela, uma comunidade onde eu estava trabalhando. Você residia em Perdões nessa Eu ocasião? residia em Perdões. Ela estava na casa do irmão dela e eu estava do lado fazendo sofá. E eu já tinha arrumado o sofá do seu irmão, não é isso? Sim. Tinha arrumado o sofá do seu irmão, né? E o seu irmão falou para ela, ó, o moço que arruma o sofá está na casa do lado trabalhando. Está ali trabalhando. Você não quer ir lá falar com ele, está precisando de arrumar o sofá? E ela, no momento, ela não teve muito interesse, não foi isso? Conta um pouquinho, velho, por trás dos bastidores. Você também é testemunha da né? Aí, ó. Hein? Tô mentindo? Não, conta você mesmo, pastor. É, Conta Então tá, você eu mesmo. vou falar. Conta escondidinho. É que ela tá até vermelha ali atrás. Reflexo da blusa. O reflexo da blusa. Tudo. Então foi mais ou menos assim. Eu estava ali trabalhando, o irmão dela falou para ela ir lá, ela foi. Eu não quis a princípio ir, né? E depois ela foi lá, quando ela me viu ali, né, segundo o que ela fala, já despertou um interesse. Mas eu sempre profissional, ela falou do sofá e tal, que era numa cidade, Santo Antônio do Amparo, cidade próxima aqui, né? Ali do Retiro onde eu estava. Aí ela falou que tinha que olhar o sofá. Eu falei, eu vou lá agora. Eu terminei o orçamento lá, já fui. Retiro de Pimentas? No Retiro de Pimentas. E já vim aqui para Santo Antônio do Amparo, né, para a cidade, para olhar o serviço ali da mãe dela.
E ela estava de um ônibus, eu até fiz carona na moto, né? Mas ela não quis aceitar. Fiz carona, se quiser ir comigo. Né? Mas chegando aqui... Pensou que podia sequestrar, né? Para conhecer o rapaz agora. Não sequestrou na hora, mas sequestra depois. De uma forma... Sadia, né? Sadia, lógico. Entendemos com isso aí que a hora que ela te viu lá fazendo orçamento, ela falou, esse é meu Brad Pitt, né? Ué. Na mente dela, ela achava que todo tapeceiro era barrigudo e careca. Ela foi com essa imagem lá. Foi com essa imagem. E ela nem estava querendo ir muito lá. Ela nem estava querendo muito ir na onde eu estava, né? Segundo ela, não estava muito interessada. Aí chegou lá, era um rapaz novo, com um vozeirão, falou assim, o que eu arrumo no seu sofá? O que você achou? Como que foi? Nessa ocasião eu já não estava mais com o Roberto Carlos, eu já estava mais com já estava melhor. degradê. Tava mais pro Fábio Júnior da vida dele, mais ou menos. Então, aí daí surgiu, né? A gente acabou se conhecendo. Não foi diretamente com o sofá da mãe dela, depois eu arrumei o sofá de um outro irmão dela. E eu, na casa desse outro irmão dela, trabalhando, aí ela apareceu lá, né? Ela apareceu durante o expediente que eu estava. E levou uma bala para mim. Levou uma bala, uma balinha, né? Foi lá, chupou uma bala e me ofereceu uma bala. Essa é uma bala ungida, então, né? Ofereceu essa bala. E nesse momento aí eu já despertei um pouco, porque a cunhada dela falou assim, olha, Helena, você não tem muito costume de vir aqui, o que você veio fazer aqui agora? Assim, direto assim, né? Aí deixou ela meio vermelha, eu percebi a situação, né? Naquele momento. E eu pedi ela para voltar aqui, eu disse para ela que eu ia voltar aqui um dia à noite e para ela me apresentar a cidade, né? Já conhecia a cidade. Miguel, né? Eu voltei um dia à noite e começou aí a nossa trajetória, né, de família. E hoje nós temos aí 2 filhos abençoados, que é o Mateus e o Miquéis, o que forma esse nome HDM. HDM+, a empresa. Então, essa é a história aí, por isso que eu falo aqui, a representatividade da profissão na minha vida, né? Não é tanto aquela questão de trabalhar por causa do dinheiro e tal, não, porque tem uma grande representação, é fé, né? É através da profissão que eu consegui na minha questão, as minhas conquistas, Sim. As minhas conquistas foi tudo através da minha profissão, tanto família, né? Intimidade com Deus, né? E o que mais nós conseguimos aí foi através da profissão. Então não é, eu dizia dinheiro, mas é a paixão que eu tenho, né? Por esse ofício, diante daquilo que Deus me colocou nas minhas mãos e me apresentou tudo isso. Então por isso que eu estou aqui, né, junto com a presença dos amados, ilustríssimos aí, abençoados, contando essa história, né, que representa muito para mim. Graças a Deus, o seu trabalho, o seu esforço, você conseguiu a prosperidade, né? E hoje pode dizer que tem uma família constituída, uma empresa consolidada, e a graça de Deus, né, com saúde, para dar sequência, né, nessa linda história. Com certeza, né? Realmente. Com certeza. Eu acho que a prosperidade, existe alguns preconceitos, e mediante até a sociedade, eu acho que ela é muito importante para a pessoa ela contribuir com a sociedade. Um homem de bem, se ele prosperar, né, ele pode ajudar muito em vários setores na sociedade. Direto e indiretamente. Direto e indiretamente. Pode gerar emprego, né? Você pode trabalhar na área social, né? Que é o caso também que a igreja, né, com qual eu também sou ministro, né? O pastor que também é ministro, tudo envolve essa questão aí. Se o homem não tiver uma condição, às vezes ele não vai ter, né? E não vai ter como ele ajudar demais pessoas de alguma ou de outra forma. Há possibilidade, mas também há mais dificuldade em relação a isso. Endossando o que o pastor está falando, né? Comecei também com uma sacola de ferramentas, né? Uma empresa começou bem pequenininha. E na ocasião que o pastor chegou lá, a gente já tinha uns 12 a 15 colaboradores trabalhando com a gente ali.
Então, quer dizer, tudo isso é conforme ele está dizendo, a prosperidade gerou essa oportunidade. E hoje, o pastor Davi já dá essa oportunidade para várias outras pessoas. Ele formou diversos profissionais também, que hoje estão dando sequência também, até nas suas empresas, devido a essa história que começou lá atrás. Exatamente. Então o próprio Giovanni, meu cunhado, né? É, o cunhado do Giovanni, né, que hoje já tem a sua própria empresa. E eu tenho essa de incentivar a pessoa, né, de tá, por exemplo, tem uma pessoa trabalhando comigo aí, se ele de repente quiser montar a sua empresa, eu vou apoiá-lo em vez de, né, eu vou estar apoiando ele, estar junto com ele. Carinhosamente eu chamo o Giovanni de meu neto, né? Porque o pastor Davi, eu considero ele meu filho na fé e na profissão, o Giovanni meu neto, e o Giovanni já fez o bisneto. Já fez um outro discípulo também na profissão. Outro discípulo na profissão. Então é um ciclo. E meu neto, né? Né? Esse é o É um neto. ciclo bacana, né? E não vou falar que é coincidência, não, é de Deus, né? É de Deus. Eu creio que a direção de Deus né, na nossa vida. E eu conheço o pastor de Orlando aqui já tem uns 35 anos já. 35 anos. E antes eu já tive a oportunidade, quando eu trabalhava de office boy numa empresa, eu fui na fábrica deles lá, havia negócios entre essas empresas, né? Sim. E eu como office boy eu tinha visitado uma vez a fábrica lá já. Já tinha relações paralelas com a empresa já, através de outras. Exatamente. Então, A nossa empresa nessa ocasião estava em franco crescimento, né? Ela expandiu bastante, depois veio a separação também, mas mesmo assim, com a graça de Deus, nós estamos até hoje batalhando, né? exatamente. Já quase Construiu uma pendurando a história, chuteira. né, pastor? Construir uma história Construiu uma história aí muito bonita também, acerca da profissão. da profissão. A profissão, como eu falei, no meu caso especial ainda, né? Em relação à fé, em relação à família, fui conquistado, igual o pastor está falando aqui, a profissão ela traz a dignidade, né, para o homem, trabalho e tudo. Então é muito importante a pessoa, né, tá com esse foco, primeiro, né, em Deus, né, pastor? Primeiro em Primeiro Deus. em Deus, que aquele versículo que diz que buscar primeiro o Rei de Deus e a sua justiça, e o demais não será acrescentado. Né? E vem como forma de bênção, né? Há um diferencial entre o estofador e o tapeceiro, né? Porque, como o pastor Davi é meu discípulo, eu posso dizer, né? Ele tem essa habilidade de pegar os materiais, né? Tipo uma tábua, fazer a estrutura, fazer a preparação, fazer o corte, a costura, a montagem, né? Então esse é o tapeceiro e ele alcançou essa graça, esse grau, né? Pelo seu esforço, pela sua dedicação, porque existem muitas pessoas que são focadas dentro de uma empresa só no segmento, só preparação. Não pega do zero ali Não o pega do móvel zero. e termina aí, né? É. E tanto eu alcancei essa graça como passei para ele captou, né? E desenvolve isso muito bem até hoje. Faz todos os segmentos Todo ali da segmento. profissão. Todo segmento da profissão. Aproveitando a deixa que ele falou de família, quer falar da sua família, mandar um abraço para alguém? Eu quero enviar um abraço, né, para minha esposa que está aqui nos bastidores, também para os meus filhos, né, o Estevam, o Felipe e a Daniela, que são 3 heranças que o Senhor nos concedeu, e agradecer a Deus, né, porque até aqui Ele tem nos ajudado, nos sustentado e nos dado vitórias. Né? Então eu já também me encontro com 56 anos de idade, não tenho vergonha de falar a minha idade, né, já estou quase um 60ão da vida. Mas estamos aí firme, né? Pronto para marcar gol de bicicleta. Isso aí, é bom de bola aí. Né? Me deu uns dribbles e Sem falar o bilhar, né? Que é... Uma coisa, o bilhar, né? Foi dela também ganhou de mim lá na minha loja lá. Hein? Porque é para falar uma visão minha, uma ótica minha que eu tenho, principalmente do pastor Davi, que tem mais convivência, é essa parte da atitude. Isso é uma coisa inspiradora. A gente vê, ele não precisa de falar. As atitudes dele, as ações dele, mostram o caminho pra gente muitas das vezes, sabe? Isso é inspirador, pastor. Eu queria falar pessoalmente pra você. Isso é inspirador. A gente vê que você tem atitude mesmo, você corre atrás, você faz o diferencial. Você faz além da encomenda. Você também é uma pessoa bem especial. A gente vê, né, igual você está falando, através dessa atitude. E interessante é isso aí, a gente poder pregar sem palavras, né? Isso. Esse é o O melhor exemplo. testemunho Né? fala mais alto do que as palavras.
Eu Teríamos até... agradeço aqui a presença de sua, né, do pastor. Muito feliz por esta oportunidade de estarmos juntos aqui hoje batendo esse papo aí. Teríamos usado até um refrão, né? Que o pastor Davi é tipo a Chevrolet andando na frente, né? Mas é um camarada. Ele vai para ele para Eu vou frente. chegar lá, pastor, também. Nós estamos... Tem atitude. Eu lembro, só fazendo uma outra ressalva, nada a ver com o trabalho, mas também da obra. Eu lembro que tava meu falecido avô tal, tava no velório lá, quando viu, o pastor chegou de repente, sabe, uma família majoritariamente católica. Uhum. E o pastor foi lá com toda a ousadia, né? Uma pequena parte que é evangélica, foi lá e fez a oração no velório. Sim. Isso foi muito impactante para mim. Falei assim, talvez seja uma coisa que naquele momento eu não faria, sei lá, eu não teria essa audácia, entendeu? Entendi. Eu pensaria duas vezes, vamos dizer assim. Mas aí eu aprendi que tem que ter essa. Eu achei interessante. Ousadia, Achei, né? nunca falei isso para ele, é. exatamente. Sem desrespeitar a fé, né? Porque eu tenho essa comigo, eu Sim. respeito a fé do Isso. mas não deixo de também de Testificar, né? Mas esse foi o grande brilho da ocasião. Você foi lá, falou as palavras, né? Que é Bem colocado. bem colocadas, sem desrespeitar ninguém, num público ali majoritário de outra religião, de outra maneira de conduzir a fé, e foi uma coisa muito bonita, muito marcante para mim, esse dia que você foi lá, pastor querido. Nunca falei isso para ele, fora das câmeras, tô falando agora a primeira vez. Ó. eu não sabia que você tinha essa observação a fazer. Foi muito interessante para mim. Amém. Deus abençoe. Amém. É isso aí. Então vamos ficando por aqui, pessoal. Espero que ficou assim bacana, ficou bem explicadinho aí. Eu queria chamar aqui minha esposa também, para ela falar uma palavra. Desse jeito, Mas então, que você tem alguma observação para colocar com a sua voz? Se quiser, chega aqui. Eu sei que você tem. Vai cortar só, você pode falar. Eu quero agradecer também essa oportunidade de estar aqui, né, nessa gravação relevante dos 30 anos da profissão do nosso amigo pastor Davi Pereira Freire. Dizer que realmente é digno de aplauso, né? Porque poucas pessoas alcançam essa maturidade, esse grau, né, digamos assim, de envolvimento tanto na profissão como na fé. Que Deus, na sua infinita graça, possa te aperfeiçoar e te ajudar e te abençoar mais e mais nessa caminhada aí. Obrigado, pastor. E vem outros 30. Amém. Se Deus quiser. Seja para nós. foi apertado. Queria colocar só como nasceu, né, a loja. Dá tempo? Não, pode falar, depois ele coloca no lugar. No setor de enxoval, por exemplo, a gente começou como sacoleiro, né, lá em Jaci, Macaia. Os meninos acompanhavam desde pequenininho. Pode falar, pastor, a gente encaixa depois lá. Porque teve uma parte da nossa história. Então, também. aí você faz a pergunta da loja, entendeu? Que aí coloca depois, antes de, não, depois dele falar Você assim. pode falar, como que surgiu essa loja roupa, enxoval, no meio de Vou falar assim, eu lembro e tal. Aí depois encaixa lá no vídeo. Vou te perguntar, viu, pastor? Então vamos lá. Eu lembro, pastor, que a loja, ela também trabalhava com roupas também, além de enxoval e até além da fábrica de sofás. Como é que funcionava? Você tinha ajuda da sua família? Como é que funcionava? Então, um ponto importante você está falando aí. Eu vendia roupa, né? Hoje eu não trabalho na área de confecção de roupa, vendo enxoval, cama, mesa e banho, é parte de decoração, né? Mas começou o seguinte, eu tinha oficina de estofado e estava um pouco para mim atarefado eu atender o cliente e fazer o serviço. Não tinha muito pessoas que me ajudavam, né? E eu tive a ideia de colocar a minha esposa na recepção. E eu coloquei algumas coisas para ela vender. Eu coloquei roupa, colocava enxoval, e assim trouxe a irmã dela para ajudar. E foi melhorando que eu tive que ter que sair de lá e arrumar outro lugar para mim colocar a minha oficina, né? E com isso, às vezes no final de semana a gente saía para alguma cidade também, mais no começo ali. E como sacoleiro mesmo, né? Aquela ideia do sacoleiro, de vender nas comunidades. Eu fazia isso também junto com a minha esposa e os meninos pequenos. Os meninos iam junto? Eles iam junto. Somente o Matheus, né? Que ficou mais no começo. E depois o Miquel pegou um pouco disso. O Matheus acompanhava mais porque Maior, não né? tinha uma babá ainda e ele ficava lá, né? Junto, Assessorando. assessorando.
Mas tem essa parte aí também interessante. Empresa família, né? Empresa família. Sempre foi, né, pastor? É isso aí. Importante demais. E o segundo, cara, só, você também é empreendedor. Começando agora. Mas já tem uma. Assim, a minha empresa, meus pais sempre mexeram com loja de roupa, né? Então a gente aprendeu a profissão. Até meio que sem querer. Nós podemos dizer também que você é um empresário de peso, né? É, ué, tô fortinho, tô. Peso pesado, né? Aí, gente, tô precisando da academia. Ó, academia, quiser me patrocinar aí, personal. E é isso, aí a gente vai aprendendo a profissão como se fosse uma faculdade mesmo. Experimental, vamos dizer assim. Nem a parte teórica, nem precisou. E aí foi pegando gosto. Prática, né? Foi pegando gosto da coisa, tipo assim, é uma coisa que já tem facilidade de comunicação, de estar conversando, de workshop ali, estar conversando com as pessoas. Aprendi a viajar desde sempre para São Paulo e tal, conheci, então foi, né, útil ao agradável. E a minha empresa está com 3 anos agora, que é a Chinolândia, é uma loja de roupas masculinas. E aí vai, é isso aí que estamos crescendo, estamos devagar. Uma das melhores da cidade aqui nesse segmento aí. Obrigado. Você não conhece a loja dele ainda não, né? Não, mas ainda vou conhecer a Chinolândia ainda. Lá ver a Chinolândia, top, viu? Top. Boa, né, o Ednei tá aí também. Aí, ó. Ele pode agradecer o Ednei aí, nosso produtor. Isso. Obrigado pela presença. Produtor, cinegrafista. É tudo. Mais alguma coisa por fora. É tudo. O Miquel também que tá ajudando aí na parte da filmagem. Né? Isso aí. O Matheus que tá ali no churrasco, né? Tá. Aí, ó. O churrasco é cenográfico, gente. Tem churrasco de cenográfico. Vocês que não estão sentindo o cheiro aqui, se vocês sentirem o cheiro, é sensacional. Tá vendo? Agradeço a recepção do pastor Davi, né? Muito obrigado pela recepção, né? E que Deus continue abençoando essa empresa e as nossas vidas, né? Afinal de contas, a gente continua no barco aí, né? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Nossas vidas. Nesse momento, essa oportunidade. Muito importante. Então ficamos por aqui, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe aí, galera. Acelera.